E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Nós vamos agora continuar o filo dos quinidários. Então, nesse segundo módulo sobre quinidários, nós vamos tratar de classificação e de reprodução. Legal? Então, pega a sua apostila 2 lá, módulo 12, teoria na página 296. Legal? Então, como que é a classificação dos quinidários? São 3 classes que a gente estuda. O primeiro deles, a primeira classe, é Anthozoa. A palavra Anthozoa vem da junção do termo anto, que quer dizer flor, e zoa, que é animal. Então, animal-flor. Na verdade, durante algum tempo, por conta da falta de conhecimento a respeito, acreditava-se que alguns desses quinidários eram plantas. Por isso que acabou recebendo esse nome de Anthozoa. Nós vamos ver que os quinidários podem ter 2 formas. Lembre-se da aula anterior, que é a forma de pólipo e a forma de medusa. Na classe dos anthozoários, só vamos encontrar animais com a forma de pólipo, certo? Então, como as anêmonas. Então, as anêmonas do mar, um importante grupo de anthozoários, famoso por ser o local de moradia do peixe-palhaço, daquele filme Nemo, Procurando Nemo. Então você tem aqui as anêmonas, que tem lá os tentáculos ao redor da boca e essa boca voltada para cima. Legal? De forma geral, a gente diz que os pólipos são fixos, sésseis. Mas olha que interessante. Olha o que acontece quando essa anêmona está sendo atacada por uma estrela do mar. Ela tentou se defender, os tentáculos usando os quinidócitos, a estrela não recuou. Veja, ela consegue, através de contrações do corpo, se descolar do substrato da rocha e ó, muito legal, né? Então ela tem até uma certa movimentação. Muito bem. O outro exemplo de anthozoário são os corais. Os corais representam um grupo também muito importante dos anthozoários. Os corais são coloniais, eles formam colônias e são responsáveis por grandes ecossistemas aquáticos, os famosos recifes de corais. Então aqui na foto à direita, você vê diferentes tipos de corais. Olha quantos tipos de corais. Todos eles são pólipos. Todos eles são pólipos. Legal? Então, outro exemplo de anthozoário. O segundo tipo de quinidários, a segunda classe de quinidários, são os hidrozoários. Hidrozoa, animal na forma de hidra. Aqui, hidra é a representação de um monstro da mitologia em que tem várias cabeças. Ou, na verdade, também tem a versão da medusa, que é com aquelas serpentes. Então não confundir, medusa é aquela mulher com serpentes, que é o que vai dar o nome para a água-viva, e aqui a hidra é um monstro que tem várias cabeças, certo? Um animal mitológico. Aí. A hidra, que é o representante mais importante do grupo, é um animal de locomoção por cambalhotas e muitos representantes dos ciclos de água doce. É interessante saber que nos hidrozoários você pode ter tanto a forma de pólipo, como é essa que você está vendo da hidra. Aqui, ó, você está vendo o brotinho surgindo, ó, que é um broto. Aqui nessa foto também, ó, acompanhe, são brotos. Mas também existe medusa. No caso específico da hidra, não existe medusa, é só pólipo. Só que existem algumas espécies que ocorrem um fenômeno chamado de alternância de gerações. O que isso significa? Que um pólipo dá origem a uma medusa e uma medusa dá origem a um pólipo. Então eu tenho 2 formas de vida ao longo do ciclo reprodutivo desse animal. O pólipo por reprodução assexuada dá origem à medusa, a medusa por reprodução sexuada dá origem ao pólipo. A alternância de gerações também é algo observado em plantas. Então existem algumas questões que você vai se deparar justamente com a comparação entre
alguns quinidários que têm essa alternância de gerações, como os hidrozoários, e as plantas, que também têm alternância de gerações. Vou mostrar agora para vocês um videozinho de uma hidra. Olha só. Então essa é uma hidra. Os tentáculos, né, se movimentando bem lentamente. Então essa é uma hidra. E agora eu vou para um outro representante do grupo dos hidrozoários colonial chamado Obélia. Então é um animal super pequenininho que forma esses conjuntinhos aqui, ó. Então, isso aqui é uma colônia, são várias colônias, ó. Cada um tem esse aspecto, aqui são os dentáculos, ó, a boca e tal, é um pólipo. E o pólipo de um quinidário do grupo dos Obélias tem diferentes formas. Então aqui, ó, nesse desenho dá para ver. Aqui tem os pólipos que têm os tentáculos, eles são os alimentadores, e aqui são os pólipos que vão dar origem às medusas. Então a Obélia tem um ciclo com alternância de gerações. Então eu tenho um indivíduo reprodutor e um indivíduo alimentador. Então é uma colônia heteromórfica. Legal? Aqui outro exemplo de hidrozoário, a famosa Physalia, também é uma colônia. O que você está vendo aqui são vários organismos, tipo pólipo, unidos anatomicamente. Então existe um que se enche de gás, é o que a gente chama de indivíduo flutuador, e ligado nele, na parte de baixo, a gente tem um conjunto de outros organismos que se dividem em dois trabalhos. Buscar alimento, e por isso esses longos tentáculos, e se defender, certo? Então, faz a defesa e busca o alimento. E um outro conjunto de organismos responsáveis pela reprodução. Então, uma colônia com vários indivíduos com diferentes formas, cada qual com uma função. Então, ó, veja esse videozinho. Bem, a terceira e última classe é a Scyphozoa. Scyphozoa são formas em que a medusa é predominante. Então aqui também ocorre a alternância de gerações. Então ocorre a alternância de gerações. E, diferente do hidrozoário, a forma de medusa é a dominante, é a maior, é a que mais aparece. Então na hidrozoário, quando ocorre a alternância de gerações, a forma que domina, que mais aparece, é a forma polipoide. Então são as águas-vivas, né? Águas-vivas. Então tem vários exemplos de água-vivas com diferentes tamanhos. Então tem água-viva bem pequenininha, tem água-viva gigante. Então tem águas-vivas muito grandes. Então aqui alguns representantes e eu vou mostrar para vocês alguns vídeos na sequência. Aqui, ó, antes de ir para os vídeos, as queimaduras que essas águas-vivas podem causar. Algumas delas bem graves, sendo que dependendo do indivíduo que for queimado, pode levar até a morte. Então tem que tomar bastante cuidado. Certo? Agora veja o vídeo. Ó. Diferentes águas-vivas. Olha, que animal incrível. Os vários tentáculos. Formado por jato propulsão, como eu já falei anteriormente. A outra aqui, ó, outro tipo de batimento, musculatura, mas que também é uma jato propulsão. E aqui, ó, algumas delas formam enormes conjuntos nos mares. A explicação que dão é uma migração conjunta para favorecer o sexo. Então eles viajam todos juntos, ficam todos juntos, liberam os gametas na água e a fecundação se dá na água. Então se eles estão próximos, a chance do encontro dos gametas é maior. Se eles estão separados, esse gameta tem mais dificuldade de se encontrar. E aqui, ó, uma água-viva gigante. Gigantesca. Chega a ter 2 metros de diâmetro. Olha aqui nesse vídeo. Filmando logo embaixo, dá para ver lá a boca, os tentáculos. Um animal incrível, gigantesco. Legal, né? Agora, ó, continuando, a gente vai para a reprodução. A reprodução dos quinidários pode ser assexuada.
A reprodução assexuada dos quinidários, ela se dá normalmente por brotamento. É o caso da hidra, que eu já mostrei as fotos. Então vai surgindo uma protuberância na base da hidra, vai crescendo, crescendo, e de repente se destaca e tem uma hidrinha. Então vai brotando novos indivíduos lateralmente. Então, um brotamento. Os indivíduos que são criados, os indivíduos filhos, são geneticamente idênticos ao indivíduo original, ao indivíduo mãe. Legal? Há também a reprodução sexuada. No caso da reprodução sexuada, o que você precisa saber? Que existem formas monóicas ou dioicas. O que é monóica? É hermafrodita, o mesmo indivíduo com os dois sexos. Porém, existem espécies em que os sexos são separados. Então, tem um indivíduo macho e um indivíduo fêmea, então os sexos separados. Outra coisa, a fecundação pode se dar na água, então a fecundação é externa, ou a fecundação pode se dar dentro da fêmea, ou dentro da parte feminina de um indivíduo. Então, ela é uma fecundação interna. Então, eu tenho, né, as duas formas. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Direto é quando o embrião dá origem a uma miniatura já do adulto. Já no desenvolvimento indireto, existe uma forma intermediária que nós chamamos de larva. A larva dos quinidários é a plânula, que você está vendo aí na foto. Então, o desenvolvimento pode ser direto, sem larva, ou indireto, com larvas. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos, tá? Então, eu vou começar com um exemplo que não tem alternância de gerações, que é a reprodução sexuada em hidra. Esse desenho está lá na sua apostila. Então, veja, aqui você tem o macho, acompanhe comigo com o cursor, que ele vai produzir o espermatozoide. O espermatozoide vai cair na água, vai nadar e vai invadir uma região da hidra onde fica o óvulo. Então, a fecundação vai se dar dentro da fêmea. Então, aqui eu tenho uma espécie dioica, sexos separados, com fecundação interna, porque o espermatozoide encontrou o óvulo dentro do corpo da fêmea. Legal? Aí vai ocorrer um desenvolvimento desse zigoto, vai formar uma blástula, essa blástula vai sair e se desenvolver numa nova hidra sem estágio larval. Então aqui o desenvolvimento é direto. Então a hidra não tem alternância de gerações, ela tem sexos separados, ela tem a fecundação interna e o desenvolvimento é direto. Agora nós vamos ver o exemplo da reprodução dos quinidários com alternância de gerações. Eu vou dar dois exemplos. Um em hidrozoário, que é o caso da Obélia, e a outra em sifozoário, tá legal? Que é o caso da Aurélia. Então vamos para Obélia. Porém, antes, só para mostrar de forma mais simples como se dá a alternância de gerações. Então veja aqui nesse esqueminha. O pólipo dá origem, a partir da reprodução sexuada, a uma medusa. A medusa dá origem, a partir da reprodução sexuada, a um pólipo. O pólipo, assexuadamente, dá origem à medusa. A medusa, sexuadamente, dá origem ao pólipo. Então eu tenho duas formas diferentes, a fixa, pólipo, e a livre natante, medusa. As duas formas são diploides, ou seja, tem dois lotes cromossômicos, o que herdou do pai e o que herdou da mãe, então eles são diploides. O que difere, além da forma, é o modo de reprodução. Pólipo se reproduz assexuadamente e a medusa se reproduz sexuadamente. Legal? Isso é parecido com as plantas. Então eu vou mostrar aqui de forma bem simples como se dá com as plantas, porque tem exercícios que cobram isso. As plantas têm dois tipos de organismos. O que produz esporos e se chama esporófito, o que produz gametas e se chama gametófito. O esporófito produz esporos e a reprodução é considerada assexuada. O gametófito produz gametas e, portanto, a reprodução é considerada sexuada. Então, o esporófito equivale ao pólipo dos quinidários e o gametófito equivale às medusas dos quinidários devido à forma de reprodução. Esporófito e pólipo fazem reprodução assexuada, gametófito e medusa fazem reprodução sexuada. Essa é a semelhança. Porém, cuidado, há uma diferença. Perceba que o esporófito é diploide
e o gametófito é haploide. Então aqui há uma diferença na quantidade de lotes cromossômicos, algo que não existe quando nós comparamos pólipo e medusa. Então veja aqui, ó, aqui tem diferença na quantidade de lotes cromossômicos. Um é diploide, o outro é haploide. Legal? Então vou comparar agora junto, ó, planta e quinidário que tem alternância de gerações. Veja a semelhança na forma de reprodução, porém diferença na quantidade de lotes cromossômicos. Bacana? Muito bem. Continuando. A obélia, como eu tinha dito, é um exemplo de hidrozoário com alternância de gerações. Então aqui, ó, eu tenho uma colônia. Aqui os indivíduos são monóicos. Perdão, são monóicos não. Eles vão se reproduzir assexuadamente. Vão liberar aqui, ó, medusinhas que vão ser dioicas, perdão, ó, macho e fêmea, separado. O macho libera o espermatozoide na água, a fêmea libera o óvulo na água. E a fecundação se dá na água. Então a fecundação é externa. O zigoto formado dá origem a uma larva plânula, que nada até se fixar a um substrato, dá origem a um pólipo inicial, que vira uma colônia. Então vou repetir. Colônia de pólipos, indivíduo reprodutor produz várias medusinhas por brotamento. Essas medusinhas se tornam adultas com sexos separados, liberam seus gametas na água e o encontro se dá fora do corpo, fecundação externa. O zigoto dá origem a uma larva, desenvolvimento indireto. Essa larva, chamada plânula, nada até encontrar um substrato, dando origem a pólipos, que por sua vez dão origem a colônias. Legal? Agora nós vamos para um exemplo de alternância de gerações em cifozoários, a aurélia. Então, de novo, aqui no caso a medusa é a forma dominante, sexos separados, fêmea, macho, libera os espermatozoides, eles nadam e invadem a medusa fêmea, então a fecundação é interna, forma o zigoto, que se desenvolve numa plânula, que sai da fêmea, nada, né, desenvolvimento indireto, portanto, se fixa num substrato, dá origem a um pólipo, e esse pólipo vai ter várias seções transversais, fenômeno conhecido como estrobilização. A estrobilização, portanto, é considerado um tipo de reprodução assexuada. E aí vai surgindo um monte de medusinhas juvenis, jovens, chamadas éfiras, que vão se tornar adultas e reiniciar o ciclo. Vou repetir. Machos e fêmeas, sexos separados. O macho libera espermatozoide, que entra na fêmea, fecundação interna, produz o zigoto, que se transforma em plânula, desenvolvimento indireto. Essa larva se fixa no substrato, dá origem a um pólipo, que sofre um tipo de reprodução assexuada chamada estrobilização. São seções, cortes transversais, dando origem a várias medusinhas, chamadas éfiras, que depois se tornam adultas. Legal? Bacana? Então assim a gente termina o assunto teórico. Eu vou mostrar um vídeo que mostra exatamente a formação dessas éfiras. Those polyps, they'll begin to divide. And it's almost like they form little plates, one on top of each other. Each polyp forms dozens of orange plates. Each plate in turn becomes a single animal, called an ephyra. The ephyra can be considered the juvenile jellyfish stage, each of which breaks off from the pulp stem and swims away.
Over the course of a month, the juvenile jellyfish feed on plankton as they develop into adults. Legal, né? Então agora a gente vai fazer os exercícios que está lá na página 310. Bacana? Então vamos lá. Os quinidários, representados em parte pelos corais e pelas águas-vivas, são animais encontrados em grande abundância nas águas quentes dos mares e oceanos do nosso planeta. A seguir são feitas considerações a respeito desses animais. 1. Alguns representantes dos quinidários apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações ou metagênese, sucedendo-se reprodução assexuada e sexuada. Legal, tá certo. 2. No ciclo de vida com alternância de gerações dos quinidários, as medusas assexuadamente originam os pólipos, que por sua vez originam as medusas sexuadamente. Está errado? É o contrário, medusa através do sexo e o pólipo através da reprodução assexuada. Então, se o 2 está errado, você já consegue eliminar ali, ó, a B, a D e a E. Então, basta ver se a 3 está certo. Nos corais, a forma de reprodução mais comum é o brotamento, uma reprodução assexuada que origina organismos geneticamente idênticos. Então, é isso mesmo. Resposta C. 2. A figura a seguir mostra o ciclo de vida de um quinidário. Acompanhe comigo. Eu tenho aqui uma colônia de pólipos, é a obélia, liberou medusinhas, ocorreu o encontro fora da água, do corpo, na água, deu origem a uma larva, deu origem aqui a um novo pólipo e tal. Que nomes genéricos as formas 1 e 2 recebem? 1. Pólipo, 2. Medusa. Qual é o nome do fenômeno que ocorre nesse ciclo, envolvendo as formas 1 e 2? Alternância de gerações ou metagênese. Então, está aí a resposta da A. Legal? B. Que tipos de reprodução as formas 1 e 2 apresentam? 1. Pólipo, reprodução assexuada. 2. Medusa, reprodução sexuada. Olha a dica que ele dá aqui, ó. Espermatozoide com óvulo formando o zigoto. Isso é sexo, isso é fecundação. Então não tem como errar. Moleza, facinho, mamão com açúcar. Vamos para o próximo. 3. Diversos quinidários apresentam duas formas em seu ciclo de vida, pólipo e medusa. Sobre esses quinidários, assinale a alternativa correta. A. O pólipo é assexuado e a medusa assexuada? Já é essa, né? Nem precisa seguir. Bati muito nessa tecla. O resto, só ler para ver onde está o erro. Beleza? A B está dizendo que é a medusa que sofre brotamento. A C está dizendo que as medusas têm a larva anfiblástula, isso é de esponja. A D está dizendo que as células urticantes são os coanócitos, elas se chamam quinidócitos. E a E está falando que as medusas têm sistema digestório completo e, assim como os pólipos, é incompleto. Certo? Então, com isso, a gente termina a nossa aula e eu deixo aqui uma tarefinha para que vocês se divirtam em casa. Legal? Até mais!